Sou formada em psicopedagogia, psicopedagogia, neuropsicologia e doutora em psicanálise. E um dos temas hoje, né, que eu quero falar aqui, é um dos temas que eu acho assim, que tem entrado nas famílias das pessoas e tem trazido alguns transtornos, que é a rede social. Né? Vou falar sobre como estar conectados, né? E como fazer com que isso seja seguro para as nossas crianças e adolescentes. Primeiro porque as nossas crianças, eles são vulneráveis às redes sociais. Né? A questão do tempo, a questão da permanência que a criança fica, os horários em que ela fica, é prejudicial à saúde dela. Né? Principalmente à saúde mental. Quando a gente fala sobre isso, nós temos que ter um certo cuidado, porque a internet, ela é muito boa, né? Ela tem um monte de benefícios, né? Mas, de acordo com a ONU, né, o Brasil está como o 5º lugar mais conectado do mundo, isso no ranking mundial. Então, isso é muito sério, né? Nós estamos liderando praticamente o ranking mundial entre os 5 primeiros países que mais são conectados. Mas o pior está por vir. Nós somos o 2º país que usa a internet por mais de 9 horas e 36 minutos por dia. Nós somos o 2º país. Então, aí entra a questão da preocupação que nós temos que ter. Né? Primeiro, porque trabalhar com a internet, muitas pessoas trabalham, eu trabalho, né? Eu uso muito a internet para trabalhar. Mas a gente tem que ter um certo discernimento desse uso, né? Quando nós falamos sobre a criança estar conectada, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Uma criança até 5 anos, para que ela precisa de um celular? Quem pode achar que pode dar resposta sobre isso? Uma criança de 5 anos, para que ela precisa de um celular? Qual o objetivo de uma criança de 5 anos ficar com o celular por horas na mãozinha? Uma criança acima dos 5 anos de idade, ela já tem um limite de tempo de uso desse celular. No máximo, uma hora por dia. Né? A criança, até 10 anos, ela está sob supervisão de adultos. Portanto, se acontece uma situação de emergência, quem é responsável? Os pais, o cuidador, a pessoa, um adulto que está com ela, que é responsável por chamar, por procurar ajuda, enfim. Então, a criança ela não precisa de um celular para entrar em contato porque aconteceu algo. Ela tem que estar sendo vigiada por um adulto. Então, quando nós falamos sobre esse uso, nós temos que parar e pensar um pouquinho sobre isso. Nós, enquanto pais, né, estamos colocando a internet, o celular como uma babá para os nossos filhos. É aquela coisa, a gente trabalha fora, a gente tem um monte de compromisso, quando a gente chega em casa, você também quer ficar com o celular na mão e você dá um celular para a tua criança, para ela ficar passando o dedinho e se enchendo de lixo, né? Porque fala assim, a internet para a criança, ela enche de lixo, né? Um monte de lixo tóxico, porque a criança, um dos maiores problemas da rede social, uma das maiores redes que hoje tem trazido problemas emocionais para as nossas crianças, é o TikTok. E é um vídeo curtinho, não é? Vídeo curtinho? Quem assiste TikTok aqui? Exatamente. São vídeos pequenininhos, são vídeos assim curtinhos, mas que eles desenvolvem no ser humano um transtorno chamado de... Assim, ele faz um transtorno no ser humano quando a pessoa você começa a princípio, passando lá, você vê um videozinho pequenininho. Ele libera nós temos um neurotransmissor no cérebro, que é a dopamina, que é um hormônio de sensação de bem-estar, de tranquilidade, de conforto. Quando você assiste o primeiro vídeo, ele dá uma dosezinha. Só que você não para no primeiro vídeo, você vai passando, você vai vendo, você vai vendo mais vídeos, e um atrás do outro. E aquele excesso de cores, excesso de sons, excesso de tudo. Lá naqueles videozinhos curtos, vem todos os tipos de informação. Informação boas e ruins, informação verdadeiras e falsas.
né? Então, a criança, ela não tem esse discernimento quando ela pega o celular na mão. Uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela não tem discernimento para reconhecer que aquilo é errado, que aquilo está errado ou que aquilo é mentira, né? E temos também tido muitas questões das redes sociais hoje, a inseminação do bullying, né? A criança, antigamente, no nosso tempo de escola, quando a gente sofria bullying na escola, era aquele sarro que os amigos tiravam, saiu da escola, acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o teu filho, ele sofre bullying na escola. Quando ele entra em casa, chega em casa, ele abre as redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Facebook, ou até mesmo o grupo do WhatsApp, está lá os comentários maldosos. Está lá os xingamentos, está lá aquela coisa preconceituosa. Então, o bullying, ele não para mais. E ele viraliza. Por quê? Porque um passa para o outro, todo mundo vê. E o que acontece hoje? O que é valorizado hoje? Os likes. Como se os likes fosse algo positivo de dizer assim, olha, eu sou querido, porque quando eu posto alguma coisa, viraliza. Não viraliza porque você é querido, não. Quem acha que é porque querido que alguém vai lá e dá like para vocês? Não é que você é querido. É porque o que é ruim, as pessoas gostam e sentem um prazer em passar para frente. Né? É como uma notícia ruim, todo mundo daqui a pouco espalha. Né, que viraliza, que espalha, todo mundo dá like, comenta, compartilha. Por isso que eu digo, a internet é uma terra sem lei. Quem está do outro lado, você não sabe quem é. Né? Eu posso falar que eu tenho 12 anos, para me corresponder com a menininha de 12 anos, menino de 12 anos. Mas é verdade? Não, mas a internet ela não pode, ela não tem como falar do outro lado. O que eu colocar lá vai passar a ser verdade. Por isso que as crianças, quando estão em casa, os pais têm que estar vigilantes quanto ao uso, ao tempo de permanência que estão nas redes sociais. Os pais têm que vigiar sim, tá? Não é falta de privacidade os pais olhar o celular dos filhos não e saber com quem você está falando. Não é falta de privacidade. Porque eu já vi um adolescente falar para mim o seguinte: doutora, mas a minha mãe invadiu minha privacidade, ela pegou o meu celular para olhar com quem eu estava falando. Como assim? Teu pai não está invadindo a sua privacidade? Não, eles são responsáveis por você. Eles estão protegendo você. Então, os pais têm que ter acesso, sim. Inclusive, filhos que têm redes sociais, os pais têm que estar logados para saber o que é postado. Saber com quem conversa. Né? Tem que saber com quem eles estão falando. É importante isso. Antigamente, né, no nosso tempo de criança aqui, os pais que estão aqui, que eu imagino que na mesma faixa de idade minha, brincava na rua, brincava no quintal, a gente ralava o joelho, arrancava a unha do pé, porque a gente chutava, machucava, brincava com terra, enfim. Nós éramos crianças que aprendemos a brincar e a olhar nos olhos, a ter amigos de verdade. Né? Nós tínhamos amigos de verdade, amigos de infância que crescia e a gente continua amigos até hoje. Somos amigos de verdade. E qual é o amigo que seu filho tem hoje? O grupo é virtual. É amigos que você... É amigos, entre aspas. É amigos que na primeira oportunidade vai praticar bullying no seu filho. Na primeira oportunidade vai colocar seu filho num grupo totalmente alheio. Quando criança, adolescente, gente, eles têm que ter um cuidado muito grande. Por quê? Até 12 anos, os filhos estão mais junto com os pais. Eles estão mais próximos dos pais. Só que entre os 12 e os 20, a criança fica naquele período em que ele não é criança e também não é adulto. É o período onde entra a fase da adolescência em que eles ficam rebeldes. Naquele grupo, eles estão procurando um ambiente em que eles possam pertencer. Eles estão procurando um lugar em que eles possam pertencer. Dizer assim, olha, agora eu não sou adulto, não sou criança, os meus pais estão muito chatos, eles pegam no meu pé, eles são quadrados, mas agora eu tenho que achar um grupo de amigos que me aceite. É onde eles começam a fazer o quê? Entrar naquele grupinho que está totalmente desajustado também, mas é o grupinho que ele vai se sentir acolhido.
Por isso que eu falo, a importância dos pais dentro de casa nessa situação. É acolher os filhos adolescentes, onde eles estão naquela transição, que não é adulto, também não é criança, e conversar e estar próximo. Porque é aí que os nossos jovens, nossas crianças estão se perdendo. É aí que eles estão entrando com as drogas, é aí que entra com a prostituição, é aí que eles entram na questão do homossexualismo, porque eles estão naquela transição que eles não sabem, eles não conseguem se definir naquele momento. Aquele período ali, a criança ela não sabe o que ela é. Ela não tem, porque assim, tudo para ela é diferente, mas é esquisito. A família passa a ser esquisita. Porque assim, agora eu já tenho vergonha de tomar banho perto da minha mãe, eu tenho vergonha de ficar abraçando a minha mãe, não tenho coragem de conversar desse determinado assunto com meu pai. Então assim, ele fica um bicho estranho, ele se sente um bichinho estranho dentro da casa. E é onde começam os grupos, aqueles grupinhos, sabe? Faz amizade, se relaciona e forma aquele grupo. Daqui a pouco eles estão saindo escondidos, fazendo coisas escondidas. Existem casos de crianças que saem para praticar violência, né? Que saem de casa e arrumam aquele grupinho lá, que daqui a pouco está praticando vandalismo, estão vandalizando alguma coisa, porque eles querem se sentir fazendo algo, se descobrindo. E se ele não tiver esse acolhimento dentro da família, aí é um problema danado. E é aí que as nossas crianças estão se perdendo. É nessa transição aí, porque muitas vezes os pais estão tão preocupados em trabalhar e dar um teto do filho, dar comida para o filho, dar roupa, que esquece que prover não é criar. É duro falar isso, né, gente? Porque às vezes a pessoa dá um duro danado para criar, para pôr comida dentro de casa, para dar roupa, calçado, para os filhos andar bem arrumadinho, comer bem, mas prover a necessidade do filho não é criar, não é educar, não é. Educar é o tempo que você passa com ele e você transmite valores para ele. É o período que você vai ensinar valores, vai ensinar discernimento, saber que família é aquilo que você abraça, você corrige, mas você ama e protege. Estar no quarto do lado, dormindo em casa, não significa que seu filho está seguro. Ele pode estar no quarto do lado do seu. Não significa que seu filho esteja seguro lá. Não está. Se ele ficar com o celular, que ele vai dormir 3 horas da manhã, você sabe com quem o teu filho está falando? Você tem ideia de com quem que seu filho está falando? Então assim, é isso. Às vezes você pensa, mas meu filho está dentro de casa, está dormindo aqui no quarto do lado, está seguro? Não, não está. Não está seguro. Se ele está com o celular conectado à internet, ele não está seguro. Se você não faz uma vigilância do que ele vê, do que ele, onde ele está logado, o que ele está pesquisando, com quem ele está falando, sinto muito, seu filho não está seguro, independente de estar no quarto do lado do seu. E é esse o problema hoje. Crianças que estão no quarto do lado do pai e se envolvem com rede de pedofilia, mandam fotos, estão em sites pornográficos, né? Por quê? Porque a criança ela ficou exposta a uma pessoa que do outro lado coloca como se fosse uma criança que tivesse os mesmos sonhos daquela criança, as mesmas coisas, e fala a língua daquela criança, onde ela se sente acolhida, e é lá que está o problema. A criança foi acolhida pelo pedófilo. Às vezes a criança é acolhida pelo pedófilo, gente. Seu filho pode estar no quarto do lado, sendo acolhida por um pedófilo. E aí? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Como que nós temos que cuidar disso? Né? Como eu digo, prover a necessidade dos filhos não é criar. É a mesma coisa, estar perto não é estar presente. Por quê? Porque estar perto é físico. O pai está perto, cada um com o celular na mão. Está todo mundo perto, mas estão totalmente desconectados. Ou seja, estão ausentes emocionalmente. Estar perto é uma coisa, estar presente é outra. Quando você está presente, é aquele momento que você olha para o seu filho, você abraça, você conversa com ele, você acolhe ele, e você ensina ele e fala, filho, olha, em qualquer circunstância, você pode confiar na sua mãe, no seu pai, porque nós somos as pessoas que vai te proteger e te ama incondicionalmente.
Então, estar perto é uma coisa, estar presente é outra. A gente vê muito assim, os pais perdendo essa interação com os filhos hoje, durante as refeições, por exemplo. É aquela coisa que todo mundo senta à mesa, cada um pega seu prato e o celular. E todo mundo fica ali, ó, teclando, falando com alguém. Ou seja, todo mundo está junto e totalmente distantes um do outro. E isso tem sido um mal da sociedade, gente. Isso não é só entre as crianças, é que entre as crianças o risco é mais grave do que com um adulto. Mas existem adultos também que estão tão conectados, estão todo o tempo olhando o celular, em que eles se acidentam de carro, atropelam pessoas que às vezes acontece de não dar rendimento no trabalho, não conseguir dar rendimento escolar, enfim. Então, assim, para adulto também é prejudicial o tempo, a permanência exagerada de celulares, né? Então, assim, o adulto também é ruim, mas para o adolescente, para a criança, é grave. O tempo de permanência é uma exposição exagerada. Isso sem falar que hoje em dia ninguém mais tem privacidade, gente. Em qualquer lugar que você for, alguém vai estar sabendo que você está lá. Por quê? Porque todo mundo tira fotos. Todo lugar que você vai agora tem fotos. Antigamente, eu não sei se alguém aqui conhece um pouco da história de jornalismo, talvez o Carlos. Jornalista, antigamente, quando ia tirar foto de algum evento que tinha comida, eles não poderiam fotografar, não era isso, Carlos? Não podia ser fotografado, ninguém comenta. Porque nas regras do jornalismo, você não tirava foto expondo a pessoa no restaurante, por exemplo, durante um comendo, você não tirava uma foto dela. Hoje em dia não, hoje em dia com essa questão do mundo estar tão conectado, virou essa coisa, que ninguém mais tem uma privacidade exatamente. Você tem que tomar cuidado em qualquer lugar que você está, porque tem alguém que está te filmando. Tem alguém que está fotografando você. Então, perdemos isso também. Nós já não temos mais essa privacidade, mais de você ir num lugar e falar assim, olha, eu tenho que estar lá. Até porque o ser humano também está com essa necessidade de serviço. Está com essa necessidade de mostrar as coisas para as pessoas. É como, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem. Ele tira tanta foto nessa viagem que ele não tem tempo para aproveitar o momento. Passar o tempo inteiro fazendo fotos, fazendo selfie, ou seja, quando você está aproveitando o momento, se você não está conseguindo interar com a pessoa que está do seu lado, você só fica tirando fotos. Ou seja, a necessidade de mostrar isso é muito grande. E isso já é uma frustração que o ser humano traz. A mania de querer assim, você entra numa rede social, a primeira coisa que você faz é ver a pessoa está postando que ele está fazendo viagem internacional, que ele comprou um carro do ano, que ele está com um relacionamento mega maravilhoso, com um homem lindo, uma mulher maravilhosa. Ou seja, as crianças estão lá, sabe, se divertindo, aproveitando, podendo fazer tudo o que eles têm vontade. Você acha que isso é real? Vocês acreditam que aquilo que mostra lá, aquilo são o quê? Fragmentos de uma vida. Fragmentos, porque rede social não mostra ninguém com problema. Rede social não mostra ninguém com problema financeiro. Rede social não mostra ninguém com problema conjugal. E também não mostra ninguém com uma criança com problema também. Lá é tudo perfeito, tudo lindo. Mas a realidade não é essa. Nós conseguimos não ficarmos comparando com o outro. Porque às vezes você fala assim, olha, você entra, você vê o outro profissional postando 1001 coisa maravilhosa, uma coisa internacional, e você fica naquele sentimento. Puxa, por que eu não consigo? Por que eu não tenho ele? Ele está muito na minha frente. Nós estudamos a mesma coisa e ele está na minha frente. Não, como é que ele conseguiu tanto dinheiro e eu não tenho? A gente começa a se comparar com o outro. E aí começa aquele sentimento de você começar a depreciar as suas conquistas. Você começa a deixar de dar valor no que você conquistou, nas coisas que você conseguiu na sua vida. Por quê? Porque você fica comparando com o que o outro está mostrando num pedacinho da vida dele. Ou, de repente, às vezes até uma coisa que às vezes nem é verídica. É como aquela pessoa que vai lá e coloca lá em frente da Torre Eiffel e fala que está em Paris.
Só que ele colocou, sabe o quê? Uma foto de fundo. Uma foto que está lá atrás. Ele nunca teve em Paris e coisa nenhuma. Ele mostra lá, em Paris. Então, é isso. Vai vender uma imagem de algo que não é verdadeiro. Crianças, elas não conseguem discernir isso. Pensa o seu filho vendo aquela família, aquela criança perfeita, que tem tudo muito perfeito, uma família perfeita. Você acha que o seu filho de repente olha e fala assim, mas por que a minha família tem tanto problema? Por que a minha mãe não tem dinheiro? A gente às vezes passa falta de alguma coisa. Por que a gente não tem tudo o que o outro tem? A criança, ela não consegue fazer essa separação entre entender que aquilo é mentira, que aquilo não é um verdadeiro, não é uma coisa verdadeira, uma realidade dele. Ele começa a se sentir inferior ao outro. Como se, mas a outra criança lá, ela tem tudo, mas meus pais não conseguem me dar isso. Primeira coisa, meus pais não conseguem me fazer eu ter uma vida assim, mas os pais do meu amigo, nossa, eles são incríveis, porque olha a vida que dá para ele. Os meus pais são péssimos, porque eles não conseguem fazer isso comigo. Eles não conseguem me dar essa vida, não conseguem me dar aquele brinquedo, não conseguem me dar aquela viagem. Enfim, a criança, ela não consegue ter esse discernimento. E quando ela começa com essas comparações, começa ela se sentir inferior e se sentir o quê? Desconectada dos pais, porque ela acha que os pais não são capazes de proporcionar o que ela vê nos outros, de dar a ela o que os outros, entre aspas, eles acham que a outra pessoa tem. Criança, eles estão em formação do caráter, né? Eles estão em formação do caráter. Até 7 anos a criança forma o caráter, que ela vai ser. Até 7 anos, ela já definiu o que vai ser, tá? A partir dos 7 anos, a criança começa com a presença dos pais, das pessoas que cuidam, dos avós, das pessoas que estão à volta daquela criança. Aquela criança começa a ajustar esses valores. Começa a ajustar valores para o caráter dela. Quer dizer, o caráter já está formado, mas ela começa a ajustar valores. Aí ela começa a aprender o quê? Muito mais pelo exemplo do que por você ficar dando bronca, pôr de castigo e falando. Porque não adianta você falar algo que seus filhos não veem em você. Seus filhos não vão seguir. Você pode falar muita coisa para o teu filho, ele não vai te ouvir se você não der exemplo. É como você chamar a atenção de você faz uma coisa errada. Você fala assim, olha, eu fumo, mas eu quero que meu filho fume. Ele vai olhar para mim e falar o seguinte, mãe, mas se você fuma, não é assim? Se você não dá o exemplo, como é que você vai cobrar do teu filho que ele não faça? Meu filho não pode beber, mas se eu estiver bebendo na frente dele, ele vai poder falar que ele não pode beber. Ele vai falar para mim uma coisa, mãe, mas você está bebendo. Não é, pai, você está bebendo. Se vocês estão bebendo, então eu também posso. Então, a criança, ela aprende muito por exemplo. A criança, ela aprende por exemplo. Não tem outro método. A criança é puramente exemplo. É puramente por exemplo. A criança, ela vai olhar para os pais e vai reproduzir tudo o que ela vê. Os pais, por exemplo, eu falo assim, que eu trago muito coisas da minha mãe. Eu uso muitas frases que minha mãe dizia. Minha mãe usava uma frase, quando ela falava, minha mãe era muito honesta. Uma pessoa muito certa com as coisas, ela falava o seguinte, olha, seja para ganhar ou perder, mas em cima da verdade. Não interessa se é uma coisa que você vai levar prejuízo, mas se você falou e aquilo é o certo, tem que ser desse jeito. Não interessa que você vai perder. Então era assim, para ganhar ou perder, mas em cima da verdade. Se é verdade, não interessa se você vai levar prejuízo ou não. Eu aprendi isso, eu uso muito essa frase. Então assim, são valores que eu aprendi com os meus pais. São valores que eu aprendi com o exemplo da minha mãe, com o exemplo do meu pai, de ser a pessoa que falou. E eu tenho a coisa também de falar o seguinte, se eu der a palavra de algo, minha palavra basta. Porque eu aprendi o quê? Palavra, você tem que ter palavra. Se você falou, então você cumpre. Você prometeu, você cumpre. E isso é uma das coisas que a gente peca hoje com nossos filhos. Nós prometemos algo para os nossos filhos que nós não cumprimos. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos mostrando para os nossos filhos. A internet, eles veem de tudo e eles acreditam que aquilo tudo é maravilhoso. É o acolhimento que as pessoas dão lá fora, dizer o seguinte, olha, eu entendo você, nossa, venha estar com a gente, vem para o nosso grupo, vamos estar com a gente, porque, eu sei como é que é, minha casa também é assim, porque é isso que os adolescentes fazem.
Um comenta com o outro o que acontece, o outro já reforça que aquilo é assim mesmo, então não tem fora, vamos resolver outra coisa, vamos fazer outra coisa. E aí é onde as nossas crianças estão se perdendo. Nós temos visto nos últimos tempos, né, vou falar do da minha cidade. Na minha cidade, né, até agora, esse mês agora, já morreram mais de 12 jovens assassinados. Um índice altíssimo de violência por conta do quê? Drogas. Por drogas. Tráfico, gente, por drogas. Envolveu com drogas. Dificilmente a criança vai conseguir sair dali, dificilmente não vai acontecer uma tragédia. E é o que tem acontecido lá. São muitos jovens perdendo a vida. E jovens assim, jovens mesmo, que até 25 anos, 30 anos. Então, isso até crianças de 13 anos morreram em confronto com a polícia. Então, assim, eu fico assustada e fico muito triste por ver isso acontecendo, porque eu falo assim, as nossas crianças deveriam ser protegidas e acolhidas, mas é dentro das nossas casas. Nós temos essa responsabilidade, não é os outros. Nós não temos que pensar que o seu filho vai para a escola e lá a escola é responsável por educar teu filho. Não, a educação é da sua casa, você quem tem que dar. A escola vai transmitir o quê? Vai transmitir o saber dele, vai ensinar ele, preparar ele para a vida na questão cognitiva. Educação é os pais que tem que dar. Educação é os pais. E com as novas leis que têm acontecido hoje, o que tem acontecido? A criança apresenta dificuldade na escola. A primeira coisa que os pais fazem é ficar revoltado com a escola porque o filho foi perdido, porque alguma coisa aconteceu, briga com a professora, quer processar a escola, processar o professor. Gente, é esse o problema. É essa inversão de valores que estamos tendo que está fazendo com que os pais perdam totalmente o controle sobre seus filhos. Os pais não conseguem mais controlar os filhos hoje em dia. Porque, não, gente, não pensa que eu estou falando que é para bater em criança, não, que eu sou contra qualquer tipo de violência. Pelo amor de Deus, me compreenda. Quando eu falo de correção, quando eu falo de disciplina, eu falo de autoridade. Estou falando de autoridade, não estou falando de espancar a criança, não. Pelo amor de Deus, não entenda isso nunca. Eu sou contra qualquer tipo de violência, contra qualquer pessoa que seja, principalmente contra crianças. Tá? Eu sou terminantemente contra. Alguém está batendo em criança, nunca. Né? Mas disciplina precisa, limites precisa de limites. Criança, eu vejo crianças hoje, eu tenho casos assim, de crianças de 5 anos que faz birra porque quer o celular e a mãe cata o celular que ela está usando, dá na mão da criança.